Muito bem, meus queridos irmãos. Nós estamos na reta final da exposição da Epístola a Tiago. Essa é a penúltima mensagem que trazemos a respeito da carta que o irmão de Jesus escreveu à igreja perseguida, a igreja que estava espalhada, dispersa lá no primeiro século. Na nossa última mensagem, no domingo retrasado, nós vimos como Tiago advertiu duramente aos ricos opressores. Tiago fala de forma clara, direta e objetiva a respeito das riquezas ilícitas e das desonestidades. Falamos também a respeito da tolice que é o ser humano colocar a sua esperança, a sua confiança nas riquezas. E Tiago deixa bem claro que os desonestos, que os corruptos, mesmo que consigam escapar da justiça humana, não conseguirão escapar da justiça divina. Haverá um dia que todos, inclusive esses corruptos, desonestos, fraudulentos, estarão diante da presença do reto juiz. E Tiago deixa bem claro que esses homens, eles não escaparão da justiça divina. Os desonestos não escaparão da justiça de Deus. E depois dele declarar isso, falando sobre os desonestos, sobre os corruptos, ele passa a falar agora aos que eram explorados. Tiago passa a falar agora àqueles que eram injustiçados. E essa será a temática da nossa exposição desta noite. O tema da nossa mensagem essa noite é: encham os pulmões, porque a corrida é longa. E eu peço a você que, por favor, abra a sua Bíblia no texto que está indicado em Tiago, capítulo 5, a partir do verso 7, e nós leremos até o verso 11. Epístola de Tiago, capítulo 5, a partir do verso 7. Diz assim a palavra de Deus, santa e inspirada. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros para não serem julgados. Eis que o juízo está às portas. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassivo. Tiago, capítulo 5, do verso 7 até o 11, oremos ao Senhor. Deus, em nome de Jesus, nós te damos graças, nosso coração está feliz e alegre por tudo quanto tem acontecido neste lugar, que é casa de oração. Obrigado a Deus pelos louvores entoados, pelas ofertas lançadas, pelos irmãos que foram recebidos hoje como membros desta igreja. Ó Deus, muito obrigado porque as crianças estão cultuando ao Senhor, estão sendo ministradas na Tua palavra. E muito obrigado em especial porque a Tua palavra foi lida, Tua palavra será exposta. E nós rogamos, Senhor, que a direção do Teu Espírito Santo seja sobre todos nós, para que continuemos fazendo tudo para a edificação da igreja e especialmente para a glorificação do Teu nome. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Você pode ter achado estranho o tema da nossa mensagem essa noite. Encham os pulmões, porque a corrida
é longa. Mas, meus queridos irmãos, quando nós começamos a estudar e a compreender e a descobrir o sentido original das palavras em que o texto sagrado foi escrito, nós descobrimos coisas muito interessantes. Claro que quando nós lemos esses versículos de Tiago, do capítulo 5, a partir do verso 7, você já deve ter compreendido e deduzido que esta noite vamos falar sobre paciência. É o tema que Tiago aborda nesses versículos. Por essa razão, o tema da nossa mensagem é esse: encham os pulmões, porque a corrida é longa. E um dos sentidos da palavra grega, da raiz da palavra grega paciência, é exatamente esse. Muitas vezes essa palavra era usada a dirigir-se a atletas. Olha, se preparem, encham os pulmões, que a corrida, ela é longa. E Tiago então fala aos seus leitores, escreve aos seus leitores, falando desta corrida, falando desta jornada. O autor da carta aos Hebreus também fala a esse respeito. No capítulo 12, no verso 1, está escrito assim. Iremos falar essa noite sobre a virtude da paciência. Em Hebreus 12, 1, está escrito assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. E esta é a versão Almeida, revista e atualizada, quando o autor diz: corramos com perseverança, corramos sem desistir, corramos sem desanimar, corramos sem olhar para trás. Mas na versão Almeida, revista e atualizada, tem uma outra palavrinha que nós possamos ler agora. Está escrito assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Então nós vemos aí que a palavra perseverança e paciência tem uma correlação. E o autor de Hebreus nos compara a um atleta. Irmãos, e este atleta não é um atleta que vai correr os 100 metros rasos. Um atleta que vai correr uma corrida de pequena distância, de 10 segundos. Esse atleta não é um atleta que vai fazer apenas um salto. Mas o autor dos Hebreus compara esse atleta a um atleta que vai correr a maratona. Meus queridos, a caminhada cristã, a corrida cristã, ela é semelhante a uma maratona. E para nós corrermos essa maratona, é necessário que nós tenhamos perseverança e paciência. Tiago conclama os seus leitores oprimidos e injustiçados a terem paciência. Tiago estimula os seus leitores perseguidos e injustiçados a continuarem constantes na fé, sem desanimar, sem fraquejar, diante das injustiças, diante das perseguições. Tiago conclama os seus leitores a continuarem confiando em Deus, pacientemente, mas não passivamente. Muitas vezes, quando nós falamos em paciência, nós achamos que temos que ficar conformados. E não é isso que Tiago está dizendo. Meus irmãos, ele espera que nós façamos a nossa parte ativamente. Interessante que Tiago lança a figura de um agricultor, de um homem que lança a semente no solo. E Tiago diz que este homem, este agricultor, é um homem paciente.
Mas o agricultor, meus irmãos, quando lança a semente no solo, ele não cruza os braços e fica simplesmente, pacientemente, passivamente aguardando que a semente dê o seu fruto. Muito pelo contrário. O lavrador, o agricultor, trabalha na terra. Ele aduba a terra. Ele arranca fora as ervas daninhas. Ele continua trabalhando até que a semente produza o seu fruto. Tiago espera que os seus leitores, especialmente os injustiçados, perseverem pacientemente. Tiago fala que os seus leitores perseguidos, injustiçados, devem fortalecer o seu coração. E qual é a implicação para nós hoje? Qual é a instrução para nós hoje? Meus irmãos, as injustiças continuam acontecendo. As perseguições continuam acontecendo. E muitas vezes elas nos atingem. E muitas vezes elas batem a nossa porta. E muitas vezes elas rompem em nossas vidas, penetram de uma forma em nossas vidas, muitas vezes até inesperadas. E o Espírito Santo de Deus está dizendo para nós esta noite: perseverem e tenham paciência. Não desistam. Não abandonem a fé. Fortaleçam o vosso coração, confiando que o nosso Deus, que o seu Deus, está trabalhando em seu favor. O tempo passou, os séculos passaram, mas as injustiças e as desonestidades ainda estão aí. Homens perversos, homens maus, homens inescrupulosos. Então, irmãos, o que devemos fazer? Perseverar pacientemente. Porque quando nós não perseveramos, quando nós queremos pegar os atalhos da vida, muitas vezes esses atalhos nos levarão a caminhos tortuosos. O impaciente, aquele que não sabe esperar, aquele que não quer correr toda a carreira que lhe é proposta, aquele que quer pegar atalhos e caminhos escuros, muitas vezes, na maioria das vezes, e me arrisco a dizer em todas as vezes, sofrerá as consequências. O caminho, a corrida que nos é proposta, tem que ser corrida por todos os passos. Nós não podemos e nem devemos buscar caminhos que não são os caminhos do Senhor. A impaciência, ela é irmã da impulsividade. E a impaciência e a impulsividade são primas da imprudência. E a impaciência e a impulsividade são filhas do erro e da desgraça. Meu irmão, caminhem o caminho, a vereda da justiça. Ande pelos caminhos propostos pelo Senhor. Satanás é especialista em propor atalhos. Satanás é especialista em propor soluções imediatistas. Cuidado com isso. Tenha paciência e tenha perseverança. Quando Tiago fala aos seus leitores sobre paciência e sobre perseverança, ele aborda um tema que é primordial para a nossa fé. Quando Tiago fala de paciência aos seus leitores, ele vai abordar um tema que a primeira vez que ele aborda esse tema na sua carta. A primeira e única vez que ele aborda sobre esse tema tão importante, tão fundamental para a nossa fé.
Tiago fala sobre a volta de Jesus Cristo. E ele escreveu nos versículos 7, na parte A, no versículo 8 e 9, o seguinte: Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Entre as muitas razões que nós devemos ser pacientes e perseverantes, existe uma delas, e talvez a mais importante delas, que é uma coluna para a nossa fé, que é a expectativa, a confiança viva e verdadeira de que Jesus vai voltar. Meus irmãos, isso é inquestionável. Isso é inegável. O mesmo Jesus que esteve entre nós há 2016 anos, ele voltará. E Tiago então diz agora aos seus leitores: olha, a nossa esperança, a nossa perseverança e especialmente a nossa paciência tem que estar firmado, alicerçado nesta promessa. Jesus vai voltar. Domingo passado, nós celebramos, nós comemoramos a Páscoa. Domingo passado, nós trouxemos à nossa memória, relembramos a história da Páscoa. A Páscoa judaica, lá no livro do Êxodo, no capítulo 12, e a Páscoa cristã. Jesus Cristo, a nossa Páscoa. Meus irmãos, a morte não pôde deter Jesus. A morte não pôde prender Jesus. Jesus ressuscitou. Louvado seja o nome do nosso Deus. Ele ressuscitou e a palavra de Deus diz que ele voltou aos céus. Mas antes que ele voltasse aos céus, uma promessa foi feita: que ele iria voltar. No livro de Atos dos Apóstolos, do capítulo 1, o verso 9 ao verso 11, está escrito: Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como vistes subir. Aleluia. Ele vai voltar. Como o sol do meio-dia, que clareia e ilumina e aquece, Jesus vai voltar. Como o ar que nós respiramos, que nos sustenta na vida, Jesus voltará. Meu irmão, essa promessa é maravilhosa, essa promessa é tremenda. O próprio Jesus, em diversas ocasiões, disse que ele voltaria. Não sabemos a hora, não sabemos o dia, não sabemos quando, mas sabemos que ele voltará. Então sejamos perseverantes, sejamos pacientes na esperança viva e verdadeira dessa promessa. Jesus contou uma parábola sobre 10 virgens, 10 noivas que se preparavam para o casamento, que se preparavam para as bodas, que se preparavam para receber o noivo. Você conhece essa história. Você sabe que 5 delas não estavam preparadas adequadamente. E essas 5 que não estavam preparadas não puderam participar das bodas. Ficaram distraídas, não perceberam que o azeite que haviam levado para acender as lamparinas não era suficiente. E quando saíram para comprar mais azeite, eis que o noivo chega.
e elas não puderam participar das bodas. Irmãos, precisamos estar preparados, precisamos estar alertas, precisamos estar com azeite suficiente sobre nossas vidas para aguardar a chegada do noivo, que pode ser a qualquer momento, que pode ser a qualquer instante. Já tenho dito a vocês que algumas vezes, caminhando pela rua, eu fico com um sentimento, uma sensação que a trombeta vai tocar e nós seremos arrebatados à presença do nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Na nossa escola bíblica, pelo 2º ano, nós temos estudado o livro do Apocalipse. Uma das classes, um dos temas que temos estudado é o livro do Apocalipse. E no livro do Apocalipse, no livro da Revelação, o apóstolo João nos deixa claro, evidente, essa volta de Jesus. No livro do Apocalipse, irmãos, nós podemos encontrar um personagem principal, o Jesus ressuscitado, o Jesus glorioso, o Jesus vitorioso, que virá para julgar vivos e mortos. No livro do Apocalipse fica evidente a ação de Jesus, a vitória de Jesus, que é a vitória da igreja, que é a nossa vitória. Apesar de muitos não crerem, apesar de muitos zombarem, apesar de muitos até ridicularizarem a nossa fé e a nossa esperança da volta de Jesus, ela é líquida, ela é certa, e todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Louvado seja Deus. Que a nossa oração seja: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que a nossa esperança esteja baseada nessa promessa, na segunda vinda de Jesus. E nesse dia, todos estarão diante do tribunal de Deus. Os desonestos estarão diante do tribunal. Os corruptos estarão diante do tribunal. Os injustiçados também. Os perseguidos também. Não para a condenação, pois aqueles que confessam Jesus como Senhor e Salvador já têm o seu destino assegurado. E esse é você. Pela fé eu creio. E esses somos nós. Pela fé eu creio. Os vivos terão seus corpos transformados e serão arrebatados, como diz a palavra de Deus. Os mortos ressuscitarão. E todos nós estaremos na presença do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Irmãos, e desse dia ninguém escapará. Desse dia ninguém se esconderá. Desse dia ninguém estará isento. Por isso, irmãos, Tiago escreveu aos seus ouvintes: perseverem na fé. Sejam pacientes. Não a paciência inativa, a paciência ativa, operosa, depositando sua perseverança e paciência na promessa de Jesus, que nos disse: eu vou voltar. Louvado seja o nome do Senhor. Tiago continua a sua carta, e mais uma vez me chama a atenção que Tiago chama aquelas pessoas, aqueles crentes, de irmãos. Um tratamento tão comum entre nós, irmãos. E Tiago então dá uma orientação àquelas pessoas que ele chama de irmão. Pessoas que fazem parte da mesma família espiritual. Pessoas que têm o mesmo Pai, o mesmo Deus como Pai. Ele diz: olhe, cuidado no tratamento uns com os outros.
Nós pertencemos à mesma família espiritual. Então, tenham paciência uns com os outros. Cuidado com o que vocês falam uns para os outros. Cuidado com as acusações. Meus irmãos, se nós não formos pacientes com os da casa, com os da família, com quem nós seremos pacientes? Se nós não tivermos cuidado com as palavras, com os da casa, com os da família, com quem nós teremos cuidado? Seremos sal e seremos luz quando formos sal e luz dentro de casa primeiro. Tiago orienta os seus leitores que precisamos ter cuidado com o julgamento precipitado, sem análise devida, sem as considerações devidas. Nós nos chamamos de irmãos. Que sejamos então, não apenas na retórica, não apenas nas palavras, não apenas de boca para fora, mas que sejamos irmãos na essência da palavra, no cuidado da palavra. Tenhamos cuidado com os falatórios, tenhamos cuidado com o julgamento precipitado. Tiago caminha para o fim dessa sessão, nessa epístola, no capítulo 5, do verso 7 ao verso 11, falando sobre paciência. E ele dá 2 exemplos de paciência. Meus irmãos, é possível ser paciente. Eu não sei se nessa noite eu tenho falado para alguns impacientes nesse lugar. Eu não sei se nessa noite eu falo para alguns que têm a paciência pequena. Mas é possível ser paciente. No versículo 10 e 11, Tiago escreveu assim: Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassivo. Você é paciente, meu irmão? Talvez você esteja pensando assim: eu queria ser mais paciente. Mas a paciência tem que ser exercitada. A paciência tem que ser desenvolvida. A paciência tem que ser treinada, como um corredor, como um atleta da maratona se dedica ao treino, se dedica a correr quilômetros e quilômetros diariamente, para que um dia possa participar daquela competição. Nós precisamos desenvolver a nossa paciência, treinar a nossa paciência. E o melhor campo de treino da nossa paciência se chama tribulação. E o melhor campo de treinar, desenvolver e fortalecer a nossa paciência se chama sofrimento. E Tiago então lança a mão de 2 testemunhos, de pessoas que nos dão o testemunho de paciência. Primeiro ele fala dos profetas. Os profetas do Antigo Testamento. Os profetas maiores, os profetas menores. Meus irmãos, e quando nós começamos a estudar com mais cuidado, começamos a ler com mais atenção sobre a vida desses profetas, nós vamos entender o que é sofrimento. Nós vamos entender o que é luta. Nós vamos entender o que é angústia. Nós vamos entender o que é paciência. Prisões, açoites, exílio, desprezo, perseguições, torturas, abandonos, traições, rejeições. Assim era o cotidiano da vida dos profetas. E esses homens deram um testemunho tão importante da sua fé,
Um testemunho tão importante de perseverança e paciência, que o autor da carta aos Hebreus fala sobre eles como heróis da fé. Em Hebreus, capítulo 11, verso 32, e do 36 ao 38 está escrito assim: E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. Por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio da espada, andaram peregrinos, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Os profetas. Mas eles foram até o final. Eles não deixaram de anunciar a palavra de Deus, de denunciar o pecado do povo, de denunciar o pecado dos governantes, denunciar a frieza espiritual do povo de Deus. Eles correram a carreira que lhe foi proposta, até o último passo, até a linha de chegada. Eles não desistiram, irmãos. Pacientemente eles perseveraram e confiaram no Senhor. Esse é o exemplo dos profetas. Mas Tiago fala de um outro exemplo ainda. Tiago fala do exemplo de Jó. Interessante que ele escreve aos leitores do seu tempo, do primeiro século, e aqueles leitores já conheciam a história de Jó. Já sabiam a respeito de Jó. E eu tenho certeza que todos nós aqui já ouvimos de alguma forma a respeito da história de Jó. Um homem que nos dá um exemplo de perseverança e paciência tremendos. Mas a paciência de Jó, a perseverança de Jó, não foi passiva também. Jó argumentou, Jó orou, Jó chorou, Jó questionou, Jó argumentou com Deus, mas Jó não desistiu de confiar em Deus. Jó nos dá um testemunho tremendo, irmãos, de paciência e perseverança. E o maior testemunho, o maior mérito de Jó é que ele não abandonou a sua fé. Em meio a toda aquela situação terrível, perda da família, perda dos bens, perda da saúde, no meio daquela tragédia que nós muitas vezes nem acreditamos que um homem pudesse suportar tudo aquilo. Mas em meio àquela situação de sofrimento e angústia, Jó, que perseverou pacientemente, pôde declarar: porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Aleluia. Jó não desistiu, irmão. Pacientemente, ativamente, ele perseverou na sua fé. E Tiago diz: vocês sabem qual foi o resultado final, o que Deus fez por Jó, porque ele não desistiu, porque ele esperou pacientemente. Deus abençoou Jó de uma forma excepcional, sobrenatural. Sofrimento, angústia, lutas, adversidades. O campo de treino da nossa paciência.
Será que Tiago era masoquista? Será que Tiago gostava de sofrer? Não. Nenhuma coisa e nem outra. Mas Tiago sabia que a nossa paciência só será desenvolvida, só será fortalecida no meio da prova. Por isso que lá no início da sua carta, no primeiro capítulo, na introdução da sua carta, ele diz aos seus leitores e comunica a nós hoje: bem-aventurado aquele que passa por muitas perseguições. Porque Tiago sabia, irmãos, que é na perseguição, é na prova, é na adversidade que a nossa paciência, que a nossa fé, ela é amadurecida. São nesses momentos que nós nos aproximamos mais de Deus. São nesses momentos que nós oramos mais, que nós lemos mais a palavra, que nós confiamos mais, buscamos mais a comunhão da igreja. Nas nossas fraquezas que se aperfeiçoa o poder de Deus. Assim disse o apóstolo Paulo. Meus amados irmãos, nós iremos enfrentar dificuldades. E agora já estou encerrando a nossa palavra. Nós iremos enfrentar angústias e perseguições. Nós iremos ver o desonesto prosperar. E muitas vezes estaremos sofrendo. Mas a palavra de Deus nos diz hoje: tenha paciência, meu irmão. Continue confiando em Deus. Continue confiando nas suas promessas. Continue acreditando que Deus ainda tem o melhor para nossas vidas. E com certeza absoluta, na vida vindoura, trazida por Jesus Cristo quando voltar, nós podemos ter o descanso merecido. Mas enquanto isso não acontece, meus irmãos, continuemos a correr a corrida que nos é proposta, perseverando e com paciência, porque um dia Deus vai passar tudo isso a limpo, porque um dia Deus vai acertar todas as contas, porque a vinda do Senhor é garantida. Louvado seja Deus.